Você já tentou explicar sua dor para alguém e, no fim, saiu se sentindo pior? Já tentou falar que estava cansada, exausta, sem forças, e alguém respondeu: "Mas você nem fez nada hoje"? Ou talvez você esteja do outro lado. Convive com alguém que tem fibromialgia, mas não entende completamente o que essa pessoa sente. Você quer ajudar, mas não sabe como. Seja qual for o seu caso, ter fibromialgia ou conviver com alguém que tem, este vídeo é para você. E eu já começo te dizendo uma coisa importante: não é culpa sua não entender, e não é culpa de quem sofre não conseguir explicar. Antes de entrarmos no conteúdo, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Deixa o like agora, porque isso ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre saúde real, vivida no dia a dia. E comenta aqui embaixo: você tem fibromialgia ou conhece alguém que tem? Seu comentário pode ajudar muito outras pessoas. Agora sim, vamos conversar sobre um dos maiores desafios da fibromialgia: explicar algo que não aparece, mas machuca todos os dias. E para começar, precisamos entender por que explicar a fibromialgia é tão difícil até para quem vive com ela. Explicar fibromialgia para a família é como tentar descrever uma dor que não tem forma, nem cor, nem ferida visível. É tentar explicar o invisível. E isso já coloca quem sofre em desvantagem logo no começo. O primeiro motivo é simples: a fibromialgia não aparece em exames. A pessoa faz sangue, ressonância, raio-x, ultrassom, e tudo parece normal. E, quando o exame não mostra nada, muita gente pensa: então você está bem, então é psicológico, então é exagero. Mas a fibromialgia é o contrário disso. É real, intensa e incapacitante, mesmo sem deixar marcas externas. Outro motivo que dificulta é a natureza da doença. Os sintomas mudam muito. Um dia, a pessoa consegue fazer coisas simples: caminhar, sair, cozinhar. No outro, ela mal aguenta levantar da cama. E essa variação cria um conflito na cabeça dos familiares. Eles veem a pessoa bem num dia e muito mal no seguinte. E começam a pensar: mas ontem ela estava normal. Será que está usando isso como desculpa? Será que não é preguiça? O terceiro motivo é emocional. Quem tem fibromialgia, muitas vezes, sente culpa por não conseguir ser quem era antes. Culpa por não dar conta. Culpa por atrapalhar a família. Culpa por cancelar planos. E quando tenta explicar, vem o medo de ser julgada. Deixa eu te contar um mini exemplo comum. Uma mulher passa a semana inteira acumulando dor. Chega domingo, a família quer fazer um passeio. Ela tenta ir, mas no meio da tarde seu corpo trava. Ela diz que precisa ir embora. Aí alguém comenta: "Nossa, mas você nem tentou." Aquilo dói mais que a própria dor física. Por isso explicar fibromialgia não é simples. Porque não é só sobre o que o corpo sente, é sobre como as pessoas interpretam o que elas não conseguem ver. E antes de continuar, precisamos deixar algo muito claro: fibromialgia não é frescura. Não é invenção. É uma doença real. A fibromialgia é reconhecida oficialmente pela Organização Mundial da Saúde desde 1992. Ou seja, não é um termo novo, não é moda, não é psicológico, não é invenção. O que acontece no corpo é complexo, mas dá para explicar de forma simples. O sistema nervoso fica hipersensibilizado. É como se os fios elétricos que transmitem dor estivessem sempre expostos, sem proteção.
Coisas que não deveriam doer, doem. Coisas que deveriam doer um pouco, doem muito. É como se o volume da dor estivesse sempre no máximo, mesmo quando não há razão aparente. E não é só dor. A fibromialgia altera sono, memória, concentração, energia, humor, sensibilidade à luz, som, toque, movimento. Ou seja, é o corpo inteiro funcionando diferente. Por isso dizer é só cansaço ou é só dor é minimizar algo muito maior. Outro ponto importante: fibromialgia não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem intensidade, gatilhos e limites diferentes. Alguns conseguem trabalhar, outros não. Alguns têm crises leves, outros passam dias travados. E isso precisa ser entendido pela família. Imagine que o corpo de alguém com fibromialgia é como um celular com bateria viciada. Ele carrega mais devagar, dura menos tempo e descarrega sem aviso. Não importa o quanto você carregue, nunca dura o suficiente. Entender isso é fundamental. Mas para os familiares compreenderem melhor, é importante saber como essa dor se manifesta no dia a dia. A dor da fibromialgia não é localizada. Ela é difusa, espalhada pelo corpo inteiro. Um peso nas pernas, queimor nos braços, pressão nas costas, ferroadas no pescoço, dor que vai e volta, como uma tormenta que nunca dá trégua. E além da dor, existem outros sintomas que fazem os familiares se confundirem. Item 1. Fadiga extrema. Não é cansaço comum. É uma exaustão que derruba, que faz a pessoa perder forças, que impede até atividades simples. Item 2. Sono que não descansa. A pessoa dorme e acorda cansada, como se não tivesse dormido nada. Item 3. Fibrofog. Falhas de memória, dificuldade de concentração, lentidão mental. Para quem vê de fora, parece distração, mas é o cérebro sofrendo. Item 4. Crises imprevisíveis. O que piora tudo. Não dá para prever quando a dor vai vir. Não tem lógica. Não tem regra. E é aí que surgem interpretações erradas. Mas você estava sorrindo na foto. Mas você limpou a casa ontem. Mas você saiu mês passado. Sim, ela estava melhor naquele dia. Isso não significa que está melhor hoje. A fibromialgia tem essa crueldade. Ela deixa a pessoa parecer bem, no exato momento em que ela começa a piorar depois. E existe algo que quase ninguém entende, mas que quem sofre sente todos os dias, o que a pessoa com fibromialgia gostaria de dizer, mas não consegue. Muita gente que vive com fibromialgia gostaria de dizer coisas simples, mas não diz por medo de julgamento. Coisas como: eu não estou exagerando. Eu não estou inventando. Eu não sou preguiçosa. Eu não perdi a vontade de viver. Eu sinto falta da versão de mim que existia antes da dor. Eu não escolho ter crise. Eu não sumo dos lugares porque quero, mas porque não aguento. E talvez a frase mais difícil de todas: eu preciso que você acredite em mim. É duro, mas é real. Pessoas com fibromialgia muitas vezes sentem que precisam se justificar o tempo todo. Se cancelam um compromisso, precisam dar explicação. Se pedem ajuda, precisam se desculpar. Se dizem que estão com dor, precisam convencer. Isso é emocionalmente desgastante. E para entender isso de verdade, familiares precisam saber o que é, para muitos,
o sintoma mais incompreendido, a fadiga. E quando falamos de fadiga, não estamos falando de simples cansaço. A fadiga da fibromialgia não é estar cansada. É como se o corpo desligasse. Como se as pernas perdessem força. Como se o cérebro perdesse energia. Como se a alma sentisse peso. Para ajudar a família a entender, use comparações simples. É como ter uma gripe forte todos os dias, mas sem estar doente. É como correr uma maratona sem nunca descansar. É como carregar uma mochila de 30 quilogramas nas costas o dia inteiro, até para levantar da cama. E existe um detalhe importante. A fadiga não melhora com café, descanso rápido ou boa vontade. Ela é profunda, persistente e incapacitante. Muitas pessoas dizem: se você está cansada, por que não descansa? Mas a pessoa com fibromialgia já descansa. E continua cansada. É um cansaço que não recarrega. E agora que você já entendeu o que é sentir, precisamos falar sobre como explicar isso para a família de forma clara. Quando pensamos em fibromialgia, a maioria das pessoas imagina apenas dor física. Mas existe um lado que machuca ainda mais, e que quase ninguém enxerga: o impacto emocional. A dor constante não dói só no corpo, dói na mente, dói na autoestima, dói na identidade da pessoa. E muitas vezes, essa parte é a que mais destrói. Muita gente com fibromialgia desenvolve depressão secundária. Não porque é fraca, não porque se entrega, mas porque viver com dor todos os dias desgasta qualquer ser humano. É como acordar todos os dias para uma batalha que você sabe que não escolheu, e da qual não pode simplesmente desistir. Além da dor física, existe a ansiedade. E tem ansiedade de ter uma crise em público. E tem ansiedade de não conseguir cumprir compromissos. E tem ansiedade de ser julgada como preguiçosa ou irresponsável. E junto da ansiedade vem o medo constante de julgamento. As pessoas com fibromialgia evitam explicar o que sentem porque já ouviram milhares de vezes frases como: "Você reclama demais. Isso é coisa da sua cabeça. Você tem que ser mais forte. Todo mundo sente dor." Essas palavras machucam mais do que qualquer crise. E o resultado disso é que a pessoa passa a silenciar o próprio sofrimento. Ela começa a esconder suas dores para evitar conflito. Sorri quando está se sentindo esgotada. Finge normalidade para não atrapalhar. É comum que relações familiares se desgastem. De um lado, a pessoa sente culpa por não conseguir ser quem era. Do outro, os familiares não entendem por que aquela pessoa mudou tanto. E essa falta de compreensão cria uma barreira invisível dentro da casa. Mas existe algo poderoso, simples e transformador que muda tudo: apoio. O apoio de um familiar pode reduzir crises, diminuir a ansiedade, melhorar o humor e até ajudar no controle da dor. Porque quando a pessoa com fibromialgia sente que não precisa se justificar o tempo todo, ela relaxa. E quando o corpo relaxa, a dor diminui. O apoio não precisa ser perfeito. Não precisa acertar sempre. Basta ser sincero. Coisas pequenas fazem uma diferença enorme. Item perguntar como você está se sentindo hoje. Item acreditar quando ela diz que está com dor. Item oferecer ajuda sem crítica. Item respeitar limites sem pressão. Item validar o esforço que ela faz, mesmo quando não parece. Apoio não cura a fibromialgia, mas cura algo tão importante quanto a sensação de estar sozinha.
E esse é o primeiro passo para reconstruir relações, aliviar o emocional e abrir espaço para uma convivência mais leve, humana e possível. Quando falamos sobre fibromialgia, a maior parte das pessoas pensa apenas na dor física. Mas existe um lado silencioso, escondido, que dói tanto quanto, ou até mais. O impacto emocional. E esse impacto muitas vezes é completamente invisível. A fibromialgia não afeta somente o corpo. Ela afeta a autoestima, os relacionamentos, o senso de utilidade, a confiança, a identidade da pessoa. E, aos poucos, ela desgasta emoções, esperanças e, principalmente, a forma como a pessoa se enxerga. Um dos sentimentos mais comuns é a ansiedade. Ansiedade de não saber como será o dia seguinte. Ansiedade de precisar cancelar planos. Ansiedade de decepcionar quem ama. Ansiedade de não conseguir cumprir compromissos simples, como trabalhar, cuidar da casa, estar presente numa reunião, participar de um almoço em família. Existe também a depressão secundária, não porque a pessoa é fraca, mas porque viver com dor crônica, falta de compreensão e limitações constantes mexe com qualquer ser humano. É exaustivo viver em um corpo que parece sabotá-la diariamente. E é ainda mais doloroso quando a mente começa a acreditar que você é o problema. A pessoa com fibromialgia muitas vezes vive com medo silencioso de ser julgada. Medo de ouvir: "Lá vem você de novo. Você só reclama. Você sempre tem uma desculpa. Você não ajuda com nada." Cada frase dessas pesa como uma tonelada na alma. Com o tempo, isso desgasta profundamente as relações familiares. Parceiros começam a se sentir sobrecarregados. Filhos não entendem porque o sim vira não tantas vezes. Pais acham que a pessoa exagera. Irmãos sentem que ela não faz esforço. E, quando a empatia desaparece, a pessoa com fibromialgia se isola. Não por querer, mas porque é cansativo demais tentar provar todos os dias que não está inventando nada. Mas existe algo poderoso, algo simples e transformador, que muda completamente esse cenário. Apoio emocional. Quando a família entende, tudo muda. Quando a família acredita, a pessoa sente alívio. Quando a família acolhe, a dor parece menos pesada. Quando alguém diz: "Eu sei que é real, estou com você", uma parte da dor diminui. Apoiar não significa resolver. Não significa carregar a dor do outro. Significa apenas estar presente. Ouvir sem julgamento. Acreditar sem exigir explicações. Dar espaço quando for preciso e companhia quando for possível. E o mais bonito é que, quando a família se envolve, a pessoa com fibromialgia volta a ter esperança. Ela se sente menos sozinha, menos culpada, menos quebrada. E, às vezes, isso é o que mais cura. Se existe algo que toda pessoa com fibromialgia sonha em ouvir é: "Eu acredito em você." E é exatamente por isso que este capítulo é essencial. Aqui nós vamos falar, de forma prática, simples e real, sobre o que familiares podem fazer para ajudar de verdade, sem julgamentos, sem frases prontas e sem achar que precisam resolver o problema. A primeira atitude, e talvez a mais importante, é: 1. Acredite na dor, mesmo que você não entenda. A pessoa não precisa provar nada. Ela não precisa parecer doente para estar sofrendo. A dor é invisível, mas é real. E acreditar já reduz metade do sofrimento emocional. 2. Evite frases que machucam mais do que ajudam.
Algumas frases parecem inocentes, mas ferem profundamente. Item isso é psicológico. Item todo mundo sente dor. Item você precisa ser mais forte. Item força que passa. Item é só levantar e se mexer. Essas frases não motivam. Elas sufocam. Porque transmitem a mensagem de que a pessoa está exagerando, inventando ou não fazendo esforço, e isso simplesmente não é verdade. Troque essas frases por outras muito mais humanas. Item eu estou aqui. Item eu acredito em você. Item o que você está sentindo é válido. Item eu sei que não é fácil. Pequenas palavras criam grandes transformações. 3. Pergunte: como posso te ajudar hoje? Não é sempre que a pessoa vai querer ajuda. Mas só de perguntar, você mostra que ela não está sozinha. Às vezes, ajudar significa algo simples como carregar uma sacola, diminuir um barulho, fazer companhia ou entender que ela precisa de silêncio. Essa pergunta abre espaço para o diálogo, sem pressão. 4. Entenda que flexibilidade é fundamental. A fibromialgia é imprevisível. Planos podem mudar de uma hora para outra. E isso não significa falta de responsabilidade ou má vontade. Se a pessoa diz: hoje eu realmente não consigo ir, a melhor resposta é: tudo bem. Vamos ajustar. Sua saúde vem primeiro. Flexibilidade não é mimar. É respeitar os limites reais de alguém que já luta silenciosamente todos os dias. 5. Reconheça o esforço, não apenas a limitação. A pessoa com fibromialgia tenta muito mais do que aparenta. Cada dia que ela levanta, trabalha, cuida da família ou simplesmente enfrenta o dia, é uma vitória. Dizer eu vejo o seu esforço é uma das formas mais poderosas de apoio. 6. Seja presença, não cobrança. Ajudar de verdade não é cobrar melhora. Não é questionar dor. Não é medir o que ela fez ontem e comparar com hoje. Ajudar é estar ali, sem pressão, sem julgamento, sem tentar consertar o que não tem conserto rápido. Apoio não cura a fibromialgia, mas cura a solidão. E isso muda absolutamente tudo. Depois de tudo que falamos, você talvez esteja pensando: ok, mas o que eu digo na prática? Como eu explico minha doença sem parecer repetitiva, chata ou dramática? Este capítulo é justamente para isso: te dar uma explicação pronta, simples e impossível de ser ignorada, que você pode literalmente repetir aos seus familiares, colegas de trabalho, amigos ou qualquer pessoa que não entende o que você vive. Aqui está. Explicação simples que você pode usar. Fibromialgia é uma condição em que o meu sistema nervoso fica hiperativado. Ele interpreta estímulos leves como dor intensa. Meu corpo dói sem motivo aparente e minha energia oscila muito. Não é frescura, não é preguiça e não é exagero. É algo que eu gerencio todos os dias. Essa frase é curta, é clara e elimina muitas dúvidas de quem acha que fibromialgia é drama. Use sempre que alguém te perguntar o que é a doença de forma séria e honesta. Agora, vamos a estratégias práticas para explicar de forma eficaz em qualquer situação. 1. Use metáforas. Elas transformam o invisível em compreensível. As metáforas são a ferramenta mais poderosa para explicar a fibromialgia. Exemplos que funcionam muito bem. É como se meu corpo tivesse um alarme sensível demais. Qualquer coisinha dispara. Imagine sentir dor muscular forte, só que sem ter feito esforço.
Pensa em um celular com a bateria viciada. Carrega rápido, mas descarrega mais rápido ainda. Esse é meu corpo. As pessoas entendem metáforas porque elas criam imagens mentais. 2. Explique seus limites sem culpa. Isso muda tudo. Em vez de se justificar demais, tente frases como: item, hoje meu corpo não está permitindo. Item, eu gostaria, mas preciso ouvir meus limites. Item, se eu respeitar meu corpo agora, evito uma crise mais forte depois. Quando você explica sem se encolher, o outro entende melhor. 3. Envie vídeos educativos. É mais fácil aprender vendo. Muitas vezes você já explicou 1000 vezes, mas quando a pessoa vê outra pessoa falando, ela entende. Não porque você não explica bem, mas porque ouvir de outra fonte tira a pressão emocional da conversa. Envie vídeos como: item, depoimentos de pessoas com fibromialgia. Item, explicações de médicos. Item, conteúdos claros sobre sintomas e limites. Você não precisa convencer ninguém sozinha. Use recursos externos. 4. Use frases de proteção emocional. Esse tipo de frase corta discussões e evita desgaste. Item, eu não escolhi sentir isso. Item, eu não preciso que você sinta dor, só preciso que acredite nela. Item, eu estou fazendo o meu melhor, mesmo nos dias ruins. Essas frases reforçam respeito sem confrontar. Explicar a fibromialgia não deveria ser uma luta diária. Com as palavras certas, o peso diminui e a compreensão aumenta. Viver com fibromialgia já é difícil. Mas viver com fibromialgia e com o julgamento das pessoas ao redor é quase insuportável. Por isso, este capítulo é para você, para te ajudar a se proteger emocionalmente e viver com mais paz, mesmo quando o mundo não entende o que você sente. A primeira coisa é fortalecer a autoestima, que muitas vezes vai sendo corroída pela dor e pelas críticas. Autoestima não é se achar forte o tempo todo. É saber que o seu valor não depende da sua produtividade, da sua energia ou do que você consegue fazer em dias ruins. Repita para si mesma, sem medo: eu não sou preguiçosa. Eu não sou fraca. Eu estou lutando contra algo que ninguém vê. Reconhecer sua própria coragem é o primeiro passo para se blindar contra comentários maldosos. O segundo ponto é conversar sem brigar. Discussões drenam energia, e você já precisa dela para enfrentar a dor. Quando alguém fizer um comentário que te machuca, tente responder com calma, usando frases que encerram a conversa em vez de alimentá-la. Item, eu entendo que você não compreenda, mas isso é real para mim. Item, não estou pedindo que você concorde, só que respeite. Item, não quero brigar, só quero ser ouvida. Essas frases mantêm sua paz e colocam limites claros sem conflito. O terceiro ponto é difícil, mas necessário. Às vezes você precisa se afastar. Não por orgulho, não por birra, mas para proteger sua saúde mental. Se uma pessoa insiste em diminuir sua dor, rir do seu sofrimento ou te acusar de coisas injustas, o afastamento temporário pode ser uma forma de autocuidado. Proximidade não pode custar sua paz. E por fim, algo libertador. Você não precisa convencer todo mundo. Algumas pessoas simplesmente não vão entender, e está tudo bem. A sua missão não é provar nada. É viver da melhor forma possível, respeitando seus limites e preservando sua mente. Entender isso tira um peso enorme das suas costas. Você deixa de correr atrás da aprovação de quem não quer ouvir, e passa a investir energia em quem te apoia de verdade.
Paz não é falta de dor. Paz é ausência de batalhas desnecessárias. Conviver com a fibromialgia já é um desafio enorme. Mas, muitas vezes, o que machuca ainda mais do que a dor física é o julgamento das pessoas, especialmente daquelas que você mais ama. Comentários, olhares, ironias, cobranças, tudo isso pesa, desgasta e mina a autoestima. Por isso, neste capítulo, vamos falar sobre algo fundamental: como se proteger emocionalmente e encontrar paz, mesmo quando o mundo não entende você. A primeira estratégia é fortalecer a sua autoestima. E isso não é papo motivacional vazio, é sobrevivência emocional. A verdade é uma só: você não precisa se provar para ninguém. A sua dor é real, o seu esforço é real, e o simples fato de você continuar tentando, mesmo nos dias em que o mundo parece pesado demais, já diz muito sobre a sua força. A fibromialgia não define quem você é. Ela faz parte da sua vida, mas não é a sua identidade. E mesmo que muita gente não enxergue o que você enfrenta, isso não diminui a legitimidade do que você sente. Dor invisível continua sendo dor. Cansaço que ninguém vê continua sendo cansaço. E você merece respeito, cuidado e acolhimento. Hoje, você deu um passo importante. Agora você já sabe como explicar a doença de forma clara, como se proteger dos julgamentos, como conversar com mais segurança e como cultivar relações mais empáticas. Você tem ferramentas para tornar sua rotina menos pesada e, principalmente, para lembrar que o seu valor não está medido pela sua produtividade, mas pela sua humanidade. Então respire fundo. Você está fazendo o melhor que pode com o corpo que tem hoje, e isso é suficiente. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa entender você. Obrigado por assistir. Explicar fibromialgia para alguém que nunca sentiu a doença é um desafio real. Muitas vezes, por mais que você tente, as pessoas só enxergam o que é visível, e a fibromialgia, infelizmente, quase nunca aparece por fora. Por isso, neste capítulo, vamos criar juntas uma explicação simples, direta e poderosa. Algo que você pode literalmente repetir para qualquer familiar, em qualquer situação, sem medo e sem culpa. Aqui está a frase principal, clara e objetiva. Fibromialgia é uma condição em que o meu sistema nervoso fica hiperativado. Ele interpreta estímulos leves como dor intensa. O meu corpo dói sem motivo aparente, e a minha energia oscila muito. Não é frescura, não é preguiça, não é exagero. É algo que eu preciso gerenciar todos os dias. Essa explicação funciona porque ela entrega 3 pontos essenciais. Mostra que é uma condição real, ligada ao sistema nervoso. Demonstra que a dor é desproporcional, não porque você quer, mas porque o corpo reage assim. Remove o julgamento, deixando claro que não tem nada a ver com força de vontade. Mas, além da explicação direta, existe algo que facilita muito: usar metáforas. Elas ajudam familiares a visualizarem o que você sente. Por exemplo, é como se meu corpo tivesse um alarme de incêndio sensível demais. Qualquer faísca dispara o alerta. Meu corpo funciona como um celular com bateria viciada. Às vezes carrega rápido, às vezes descarrega sem aviso. É como estar com o corpo dolorido de uma gripe forte, só que sem gripe e quase todos os dias. Essas imagens tornam a condição mais concreta, e muitas vezes as pessoas entendem mais por uma metáfora do que por uma explicação médica. Outro ponto fundamental é usar limites sem culpa. Isso significa que você não precisa pedir desculpas por estar com dor, nem justificar cada escolha. Você pode simplesmente dizer: hoje meu corpo não está colaborando, então vou precisar fazer menos.
Eu quero participar, mas preciso ir no meu ritmo. Não é pessoal. É o meu corpo pedindo pausa. Limites claros evitam conflitos e diminuem o peso emocional do dia a dia. Por fim, use a tecnologia a seu favor. Enviar vídeos educativos para familiares pode ser uma forma gentil e prática de gerar empatia. Muitas vezes eles entendem melhor ouvindo um profissional, ou vendo histórias de outras pessoas que vivem o mesmo que você. Lembre-se, explicar a fibromialgia não é se justificar. É esclarecer para criar compreensão. E quanto mais você se comunica com calma e segurança, mais fácil fica para os outros respeitarem o seu espaço e a sua dor. Conviver com a fibromialgia já é difícil. Conviver com a opinião dos outros pode ser ainda pior. O julgamento, mesmo quando não é direto, pesa, fere, desgasta. Por isso, este capítulo é sobre algo vital: como se proteger emocionalmente para não carregar nos ombros aquilo que não é seu. O primeiro passo é fortalecer a autoestima. E isso começa com uma verdade simples: você não é definido pela sua dor, pela sua produtividade ou pela opinião de ninguém. Sua identidade não se resume aos seus dias bons ou ruins. Uma boa forma de reforçar isso é praticar afirmações internas como: eu estou fazendo o melhor que posso hoje. Eu não preciso me comparar com ninguém. Eu mereço respeito, mesmo que não entendam o que eu vivo. Esses lembretes ajudam a reconstruir o que o julgamento externo tenta quebrar. O segundo ponto é aprender a conversar sem brigar. Quando alguém diz algo insensível, o impulso natural é reagir com mágoa ou irritação. Mas brigar raramente resolve, só aumenta o desgaste. Tente usar frases que direcionam a conversa para o que importa. Eu entendo que para você é difícil imaginar, mas para mim é difícil viver. Eu não preciso que você sinta o que eu sinto, só preciso que respeite. Quando você diz isso, eu me sinto desacreditado. Podemos falar de outro jeito. Essas abordagens mantêm o respeito e deixam claro o impacto das palavras sem transformar tudo em confronto. Mas há momentos em que, mesmo explicando, conversando e tentando, a pessoa continua julgando. E é aí que entra o terceiro ponto: saber se afastar quando necessário. Proteger sua saúde mental não é egoísmo, é sobrevivência. Às vezes o limite mais saudável é reduzir a convivência, diminuir expectativas ou criar mais distância emocional. E aqui está talvez a parte mais libertadora deste capítulo: você não precisa convencer todo mundo. Algumas pessoas só entendem aquilo que elas querem entender. Outras só levam a sério quando acontece com elas. Gastar sua energia tentando conquistar a aprovação de quem não está disposto a ouvir é injusto com você. A paz começa quando você decide que a opinião dos outros não tem mais o poder de definir o seu valor. Você merece descanso, respeito e leveza, e cuidar disso é parte essencial da sua jornada. Antes de encerrar, eu quero que você leve consigo uma mensagem simples, mas poderosa: você não precisa se provar para ninguém. A sua dor é real, o seu esforço é real, e o que você sente merece respeito, mesmo quando os outros não conseguem enxergar. Hoje, você deu um passo importante. Enfrentar a fibromialgia não é apenas lidar com o corpo, mas também com o emocional, com o julgamento e com a incompreensão. E isso exige uma força que muitas pessoas jamais vão entender. Agora você já sabe como explicar a doença de um jeito claro, como proteger sua paz sem culpa e como criar mais empatia com quem convive com você. Essas ferramentas não vão fazer a dor desaparecer, mas vão tornar a caminhada mais leve, menos solitária e muito mais consciente. Lembre-se, você não está sozinho nessa. Há milhares de pessoas passando pelo mesmo, sentindo o mesmo, tentando todos os dias equilibrar a vida com um corpo imprevisível. Você faz parte de uma comunidade enorme e cada pequena vitória sua importa. Então siga no seu ritmo.
respeitando seus limites e reconhecendo a própria coragem. Você já faz mais do que imagina. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa entender você. Obrigado por assistir.